em, quem sabe, o tema e o assunto que vou falar hoje? Aí você me pergunta, mas que assunto é? Vou falar com você hoje sobre contratualismo. Contratualismo, então é um assunto relacionado ao direito. Este é um assunto muito importante que nós vamos começar falando sobre seus aspectos gerais, tá? O contratualismo clássico, ele inaugurou um debate que até os dias de hoje esse debate perdura, tá? O ideal da razão como orientação para o comportamento político. Também o acordo entre indivíduos como fundamento da legitimidade do Estado. E, em último caso, os autores contratualistas pretendem afirmar que a origem do Estado ou até da própria sociedade está determinada e aliada e afiançada dentro de um contrato. Segundo essa perspectiva, os homens viveriam naturalmente, sem poder e sem organização, que surgiriam apenas depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo assim suas regras de convívio social e também de subordinação política. Uma outra questão também importante, obviamente, é que existem inúmeras variedades de ênfases dos diversos autores contratualistas. Então existe uma polissemia, que é o caráter da racionalidade e as bases ou temas que deveriam concretizar os contratos e os acordos entre as pessoas. Também, entretanto, ocorre a busca por garantias básicas para o exercício da liberdade, configurando um elemento de unidade entre os autores. Alguns representantes da perspectiva contratualista foram, vou citar alguns aqui para você conhecer, o Johannes Althusius, que trabalhou e viveu entre os anos 1557 a 1638, o Thomas Hobbes, tá? Que a sua existência se deu dos anos 1588 a 1679, o Samuel Ponteforte, que ocorreu a sua existência nos anos 1632 a 1694, o John Locke, que viveu nos anos 1632 a 1704, o Jean-Jacques Rousseau, que viveu nos anos 1712 a 1778, e Immanuel Kant, que viveu nos anos 1724 a 1804. Também falando, além desses homens, vamos ver agora um pouquinho de cada um para conhecermos as suas posições dentro do contratualismo, certo? Thomas Hobbes, que viveu dos anos 1588 a 1677 ou 1679, ele nasceu em 1588 na Inglaterra, em Tudors, tá? E automaticamente foi influenciado pela reforma anglicana que ocorria 5 décadas antes, ou que veio a ocorrer 5 décadas antes do seu nascimento, tá? No século 17, para ele foi de grande importância, e para também a própria Inglaterra, sendo ele, claro, um inglês, pois marcou o começo do expansionismo ultramarino inglês. E é também o século 17 que são lançadas as bases do capitalismo industrial na Inglaterra, com a revolução gloriosa da década de 80 do século 17, ou seja, o ano de 1688, que é já um ano de grandes efervescências, tá? O século 17 na Europa continental é o marco do absolutismo monárquico. Quando Hobbes tinha então 30 anos, uma revolta na Boêmia daria início à Guerra dos 30 Anos, que durou dos anos 1618 a 1648.
Fato esse que, inclusive, veio para reforçar para Hobbes a sua própria visão pessimista acerca da natureza humana destrutiva. Também, a guerra se generaliza a partir do que o homem natural em Hobbes não é um homem selvagem, seria o mesmo homem que vive em sociedade. A natureza do homem, para Hobbes, não muda conforme o tempo. A história não é entendida como transformando os homens ou a própria vida social. No estado da natureza, os homens são tão iguais que nenhum possa triunfar de maneira total sobre o outro. E isso não vai significar dizer que os homens são absolutamente iguais, tá? O estado de natureza também é caracterizado por um constante estado de incerteza que vai levar ao conflito, como todo homem é opaco aos olhos dos demais e automaticamente não vai encontrar um outro dentro de uma proposta, porque todos vão ser forçados a supor o que cada um fará, sendo então a proposta de atacar o outro o mais razoável, segundo Thomas Hobbes, tá? O que leva a uma situação de guerra generalizada entre os homens é justamente a decorrência dessa incompreensão. Se não há um Estado controlando e reprimindo, fazer a guerra contra os outros é a atitude mais racional que se pode adotar, segundo a proposta e análise de Thomas Hobbes. Encontramos na natureza humana as causas para a discórdia, segundo Hobbes, que são a competição, que leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro, a desconfiança, que leva os homens a atacar os outros tendo em vista a segurança, e a glória, que leva os homens a atacar os outros tendo em vista a reputação. Hobbes também vai romper com a visão de alguns autores, como Aristóteles, de que o homem é sociável por natureza, e desse modo a política para Hobbes só será verdadeiramente uma ciência se soubesse como o homem é de fato belicoso, e disso depende a construção dos estados estáveis. Uma última característica também do estado da natureza é que nele já existe o que Hobbes e outros autores chamam de direito natural, o jus natural, tá? Que seria a liberdade que cada um possui de usar o seu próprio poder de maneira que quiser para a preservação de sua própria natureza ou vida, e bem como fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como sendo o mais adequado no estado da natureza de todo homem que tem direito a tudo. Uma outra questão também é como pôr termo a esse conflito, segundo Thomas Hobbes. Para Hobbes, o homem é o indivíduo, embora não se esteja esse homem falando ainda de individualismo burguês. Tá? Então o indivíduo hobbesiano, ele não almeja tantos bens, mas a honra como um valor atribuído a alguém como função das aparências externas. Logo, o homem viveria, segundo a ótica de Hobbes, basicamente de imaginação. Disso resulta o que o estado de natureza se tornando uma condição de guerra, porque se cada um se imagina com uma razão ou sem uma razão, ele se torna um poderoso, um perseguido e automaticamente também um homem traído. Então, como que se pode pôr fim ao conflito segundo Hobbes? Hobbes vai falar que existe uma base jurídica para isso, a partir da discussão sobre o direito de natureza e de lei de natureza. Uma lei de natureza, para Thomas Hobbes, seria um preceito ou uma regra geral a qual proíbe que um homem faça tudo que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para sua própria preservação. Disso deriva, inclusive, que todo homem deve se esforçar pela paz na medida em que tem a esperança de vir a conseguir, e no caso a consiga, pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens de guerra. Todavia, o fundamento jurídico não seria suficiente,
mas seria também necessário também um Estado forte, dotado de espada e armada, que venha forçar os